Boa noite a todos. Boa noite aos irmãos internautas que nos acompanham através do Espiritismo Sul. Boa noite àqueles que também nos acompanham as palestras gravadas no YouTube. Eu sempre agradeço a oportunidade da casa que me concede de voltar aqui e fazer algumas reflexões com os irmãos sobre algum assunto em específico, para tirarmos as nossas conclusões e sempre aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita. E hoje esperamos que seja mais uma noite dessas, de boas reflexões, e que cada um saia daqui com aquela pulguinha atrás da orelha, refletindo sobre o que aqui ouviu. Então vamos fazer a nossa oração de abertura. Agradecidos por estarmos novamente neste ambiente de paz, de harmonia, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos amigos, aos guias desta casa, e pedir a eles que nos amparem para que o trabalho desta noite transcorra da melhor forma possível e que ao sairmos daqui tenhamos o amparo deles, certos de que eles continuarão conosco sempre que precisarmos, nos dando força, nos dando fé, nos dando coragem para seguirmos em frente. Que assim seja. Então hoje eu trouxe um tema, o duelo. Esse tema foi abordado por Kardec, mas tanto no Evangelho segundo o Espiritismo quanto no Livro dos Espíritos, também tem uma questão numa revista espírita, mas a ideia é olharmos sobre uma outra ótica, esse tema, o duelo. Há pouco mais de uma semana celebrávamos uma data muito importante da nossa cultura gaúcha. E a primeira pergunta que eu faço da noite é: quando a gente celebra o 20 de setembro, o que nós estamos celebrando afinal? Se é que estamos celebrando alguma coisa. Nós estamos celebrando a guerra pela guerra? Nós estamos celebrando uma época em que homens lutavam por liberdade, por um mundo melhor, por mais justiça? Homens que, infelizmente, naquela época teriam que pegar em armas para resolver isso, porque era assim. Ou nós estamos, como estão fazendo muitos dos desfiles farroupilhas, celebrando a nossa cultura riquíssima, nosso homem do campo, nosso folclore, nossas danças, nossa comida. Ou simplesmente não estamos... Eu sou daqueles que não estou nem aí. Não dou bola para essas coisas. Nem guerra, nem comida, nem folclore. Para mim, eu estou só levando a minha vida aqui. E isso aí para mim é só mais um dia como qualquer outro. Mas o objetivo é este: se nós estamos lembrando do 20 de setembro e somente vem a questão da guerra, da luta, do orgulho gaúcho, eu acredito que é uma coisa que nós devemos rever. Se é apenas isso que me vem em mente quando se fala em 20 de setembro. A nossa cultura é muito maior que isso. E nós somos muito maior que isso. Mas, quando Kardec aborda o duelo, ele aborda essa questão do duelo em si, daquela época em que um enfrentava o outro, pela honra, pelo orgulho, e se decidiam tudo ou na espada ou na arma, aquela coisa. E quando Kardec aborda essas questões, ele sempre fala que o duelo era um costume que seria abolido naturalmente, e que os povos que ainda tivessem esse costume se envergonhariam da época que resolviam seus conflitos com o duelo, que era uma coisa que estava rumo a ser extinto. E tem uma das comunicações na Revista Espírita, quando fala do duelo também, é nessa mesma linha, que é um costume que naturalmente ia se extinguir. E aí até no Espírito que dá a instrução, ele fala que o duelo, como era antigamente, não tinha nada de honra. Aquilo ali nunca foi pela honra, aquilo ali era pela animalidade daqueles espíritos. E que o duelo em si, como ele era configurado, ele era um ato de covardia
bem como era, ao mesmo tempo, um homicídio e um suicídio. Quem quiser ler essa abordagem que faziam da época, do que era o duelo, está na Revista Espírita, está no Evangelho segundo o Espiritismo, está no Livro dos Espíritos. Que não era nada bonito, não tinha questão de honra, de caráter, não. Essa é a abordagem que a doutrina espírita nos trouxe. Mas aí alguém pode estar perguntando, tá, mas o que tu vai falar então se o duelo não existe mais? Porque realmente o duelo não existe mais. Como nós vamos ver em 3 mensagens da noite, que é o objetivo do estudo, não existe mais aquele duelo que se resolvia com a faca, com a espada, com a arma. Aquele mesmo, a honra, não existe mais. Mas existe um outro que espíritos nos trazem e esse continua muito vivo. E aí, para começar a reflexão da noite, tem uma mensagem do grupo Momento Espírita, um grupo muito interessante que faz várias mensagens, inclusive mensagens diárias, e eles usam o antigo hábito do duelo. E eles trazem essa questão histórica, né, de como que era, homens se degladiando lá, um para cada lado, essa cultura que tinha antigamente através do orgulho e coisa. Mas aí, avançando na reflexão deles, eles dizem que a criatura humana é sempre herdeira de suas más inclinações. Isso nós sabemos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. O que nós somos hoje é uma construção de milênios de evolução. Nós não somos diferentes hoje do que nós éramos. Não para pior, para melhor sim. Mas nós não somos piores hoje do que nós fomos ontem. Isso seria contra a lei do progresso. E aí eles nos lembram que antigos hábitos do nosso passado como espírito, eles não desaparecem assim num passe de mágica. Tem coisas que não tem aquela coisa, pronto, agora, a partir de agora eu vou ser bom. Não é assim que funciona. E aí eles começam dizendo que orgulho, arrogância, prepotência, egoísmo, ódio, ressentimento, são vícios que ainda pesam fundo na economia moral da humanidade. Até aqui, acredito que ninguém vai discordar, né? Isso aqui, a humanidade inteira ainda possui esses vícios, e em grande quantidade. E ele fala que esses vícios cruéis, né, esses sentimentos cruéis, são heranças, nossas heranças, de nós mesmos, de um passado remoto. Pode ser remoto, pode ser não tão remoto assim, mas é nós. Isso nós herdamos de nós mesmos. Superá-los é o dever de todo homem comprometido com ideais de paz e redenção. E aí eles fazem a abordagem que, como nós sabemos mesmo, aquele duelo de morte, de coisa, não existe mais. Aquele não existe mais. Mas eles nos lembram que nós continuamos nos degladiando por bobagens, por mesquinharinhas. E aí começa a questão desses duelos. E eles falam que, embora esses duelos não sejam mais armados, eles são tão nocivos quanto aqueles armados de antigamente. Eles nos tiram a paz e muitas vezes semeiam tragédias. Esses duelos morais. E aí eles seguem no lar, no ambiente de trabalho, no meio social. Os indivíduos se melindram com grande facilidade. Ao invés de conversarem e acertarem as diferenças, cultivam mágoas e ódios, à semelhança de tesouros. E aí ele nos lembra esse cultivo aqui. Quem é que gostaria de cultivar isso aqui? Mágoas e ódios. Ninguém gostaria de cultivar isso. Isso não é um cultivo bom. E esses cultivos, um dia eles vão explodir em forma de violentas dissensões, de brigas, de desentendimentos, esse cultivo de mágoas e ódios. E infelizmente se cultiva muito isso. E aí eles nos lembram que muitos nós ainda somos covardes, que na falta de coragem de ir lá e tentar resolver com o irmão, né, resolver as diferenças, chamar, vamos nos acertar, nós não fazemos isso e ficamos disseminando mentiras e caluniando, falando horrores dos irmãos pelas costas,
por falta de coragem de resolver uma picuinha, um desentendimento, coisas pequenas, e nós vamos transformando numa situação enorme, através de palavras, de gestos. E aquelas pessoas, né, que eventualmente, até ontem eram nossos amigos, hoje se torna nosso inimigo mortal, nosso desafeto. Aonde antes havia algum sentimento de proximidade, agora só há afastamento, só há repulsa. Eles nos lembram isso. E isso parte de falta de coragem de resolver as dificuldades. E é uma coisa que Jesus nos convoca sempre a irmos resolver as nossas dificuldades com os irmãos. Ele nos lembra muito bem, antes de irdes ao altar, vai e resolve com o teu irmão, enquanto estás no caminho com ele. E aí ele nos lembra depois, aí entrando na questão do duelo propriamente dito, há ainda quem duele mentalmente, desejando o mal àquele que supostamente o ofendeu. Os pensamentos negativos, por vezes, atingem o destinatário, se este vibra em faixa equivocada e também se entrega a remoques. Mas sempre empestam a atmosfera espiritual de quem os emite e geram mal-estar e enfermidades. Isso nós estamos carecas de saber. Quem emite o pensamento negativo, o dardo mental, a energia deletéria, pode ser que acerte lá no alvo, infelizmente pode acertar. Mas aonde essas energias estão influenciando mais? Qual é o núcleo de ação delas? Sou eu. Elas estão em mim, eu estou tentando jogar no irmão, mas ela está em mim. E aí, como eles falam, emitem e geram mal-estar e enfermidades. Nós sabemos muito bem disso. Doenças físicas ocasionadas pela nossa atmosfera mental doente, cheia de energias que não deveriam estar ali. E aí, primeiro, eles nos convocam, né, para nós prestarmos muito atenção como é que nós reagimos a provocações, né, a desentendimentos. Qual a nossa reação? Como eu reajo quando alguém me ofende? Quando eu reajo quando alguém fala alguma coisa que não deveria? E aí ele nos lembra uma frase que é muito famosa, que há muito mais coragem e sabedoria em relevar do que em revidar as ofensas. Também nós estamos carecas de saber disso. Calar é um ato de coragem e é muito mais sábio do que revidar. Cesse o triste hábito de... Cesse o triste hábito de duelar e ofender, e passe a perdoar e compreender. É difícil esse hábito aqui, né? Hábito de duelar e ofender. Quantos de nós sempre está naquela atitude defensiva, pronta para dar aquela resposta que está na ponta da língua? Qualquer coisinha que fala já sai automático, parece que não precisa nem pensar, já está ali pronto. E nunca que sai é coisinha boa, sempre procurando ofender, machucar, dar no calo da outra pessoa. Para que isso? Nós sabemos que isso não leva a nada, isso só alimenta desentendimentos, discórdias, desavenças. Mas muitos de nós não conseguem segurar a língua. E a língua pode ser uma arma, se usada de forma inadequada. E aí eles concluem essa reflexão, essa parte, que uma vida honrada é a melhor resposta a qualquer provocação. A forma de viver retamente é a melhor resposta que tu pode dar a qualquer pessoa que te provoque, que queira te tirar do teu equilíbrio natural. Viver de forma honrada, seguindo os ensinamentos de Jesus, é a melhor resposta. Depois tem outra mensagem, já de Emmanuel. Eu vou usar duas de Emmanuel hoje. Eu, como sou fã de Emmanuel, ele tem um poder de resumo fantástico. E nós, como não temos mais tempo a perder, não podemos ficar dando em círculos. E Emmanuel vai sempre direto ao ponto. E Emmanuel, no livro Canais de Vida, né, o título 19 é Duelos.
E aí Emmanuel começa falando que realmente a civilização baniu o duelo das praças públicas. E não mais vemos espadas desembainhadas, suscitando aflição, ferimento, morte, humilhação. Não se vê mais isso. Os códigos de hoje em dia, os mundos civilizados, a sociedade moderna, reprime qualquer desses atos que relembra os tempos de barbárie e de selvageria. Realmente não tem mais. Mas o Emmanuel sempre tem a questão do entretanto. E aí ele entra. Entretanto, se as lâminas repousam ensarilhadas, não ocorre o mesmo com os dardos envenenados da vida mental. Muitas vezes arremessamos raios de perturbação e indisciplina, angústia e destruição para todos os ângulos da estrada em que a nossa vida se movimenta. Olha o entretanto do Emmanuel. Aquele duelo lá realmente não tem mais. Mas e esse de dardos mentais? Será que esse não existe mais ou esse existe e muito? Pessoas que atiram para tudo que é lado. E atiram coisas deletérias. Pensamentos, está sempre falando mal de todo mundo. E aí ele nos lembra que isso aí é sinal, aquele que está nesse quadro aqui, é no mínimo um sinal de uma psique doente. A pessoa que não está no seu juízo normal, está com problemas. E aí ele segue. Esses dardos envenenados, não raro arrojamo-los desprevenidos contra o amigo que não nos compreende. Endereçamo-los sem piedade para quantos nos desatendem ao egoísmo. Enviamo-los aos parentes que se não afinam com as nossas maneiras e concepções. Projetamo-los sobre aqueles com quem não edificamos ainda os alicerces da simpatia. Detonamo-los contra as pessoas que não nos aceitam os padrões de vivência e trabalho. E nessa provocação permanente perante as inteligências desiguais que nos cercam, improvisamos e permutamos males e enfermidades, problemas e obstáculos que indubitavelmente se voltam depois contra nós. Olha Emmanuel falando exatamente o que o Momento Espírita falava. Essas energias, essas enfermidades que nós estamos tentando projetar no outro, vai voltar. Vai voltar. Indubitavelmente vai voltar contra nós. Porque a atmosfera de negatividade está em nós primeiro. Uma hora isso vai me afetar, se é que já não está afetando. Esses dardos mentais, esses pensamentos deletérios, essas energias inferiores, não é saudável. Não é saudável. E temos inúmeros casos na literatura espírita das consequências que faz tu ficar alimentando essa atmosfera em ti. E aí Emmanuel nos lembra que, em razão disso, a vida na Terra ainda se encontra muito distante do roteiro de harmonia e de amor que o céu espera de nossa conduta vulgar. Alguém discorda de Emmanuel? Que a vida na Terra realmente está longe ainda dessa vivência plena do Evangelho de Jesus, vivência do amor, da paz entre os povos. Emmanuel até agora não está falando nenhuma besteira, ele nunca fala besteira. Só que às vezes ele é meio duro. E essas afirmações dele nos fazem que realmente estamos longe desse céu, né, que esperamos de paz, de harmonia, de fraternidade. E aí ele fala que de quando em quando guerras civis e internacionais são as crises nevrálgicas dos nossos duelos cronificados do pensamento intemperante e insubmisso. Está todo mundo vibrando negativamente. É claro que uma hora vai estourar isso aí. E se é uma nação vibrando nessa faixa mental de negatividade, como é que estoura isso? Nos duelos. Nas guerras civis, guerras internacionais, o povo se matando um contra o outro, ou entre eles mesmos, o mesmo país, guerras internas. Por quê? Porque foi se alimentando uma atmosfera de guerra, de pensamentos deletérios, de falta de solidariedade, falta de amor, falta de respeito, falta de tudo. Estoura, uma hora estoura.
Essa é a ordem natural das coisas, vai ter que explodir. E explode. Imagine um país inteiro vibrando numa situação não muito feliz. Se isso não for revertido, vai descambar em consequências bem mais graves. Isso é inevitável. Mas Emmanuel nos encerra esse capítulo, essa mensagem, nos dando um grande consolo. Que ele diz que assim como as convenções do mundo impuseram o fim dos duelos, aqueles duelos da honra, né? O Evangelho de Jesus ele vai se solidificar. Pode demorar? Pode. Mas vai. Isso é inevitável. Por quê? Porque a lei é de progresso. Uma hora todos compreenderemos que este é o único caminho. O caminho da união entre os povos. O caminho da união entre irmãos que somos todos nós. Não há outro caminho. É que está difícil. Faz 2000 anos que a humanidade está relutante para aceitar isso. Mas ela vai aceitar. Porque faz parte da evolução. Uma hora vão aceitar, vão entender que somos todos irmãos, filhos do mesmo Deus, que somos todos iguais, ninguém é melhor que ninguém. Vai demorar? Pode ser que sim. Do jeito que está, parece que vai demorar muito. Mas depende de nós, depende de cada um de nós. Parar de emitir esses dardos mentais, parar de concentrar essa atmosfera negativa em torno de nós, que a coisa melhora para todo mundo. Tem um ditado japonês, chinês, se não me engano, que diz que se cada um limpar a sua calçada, a rua inteira fica limpa. Se cada um limpar a sua casa mental, a sua área de ação espiritual, limpar, não ter mais energias deletérias em volta, se todo mundo fizer isso, o país vai ser o planeta Terra vai ser um paraíso. Só de espíritos bons, evoluídos, do bem, do amor. É cada um de nós, não é o outro. É cada um de nós. E a última mensagem que eu vou usar também é de Emmanuel. Sensacional essa mensagem. Que ele nos lembra. Está no livro Fonte Viva, capítulo 114. Ele lembra aquela passagem onde Pedro cortou a orelha do soldado. E o que Jesus disse para o Pedro? Pedro, embainha a tua espada, pois quem viver pela espada perecerá. Ali tem um ensinamento muito mais profundo do que aquela questão da espada cortando a orelha. É muito mais profundo que isso. Embainha a tua espada. E aí Emmanuel, no início da sua análise, ele fala que a guerra sempre foi o terror das nações. Furacão da inconsciência abre a porta a todos os monstros da iniquidade por onde se manifesta. O que a civilização ergue ao preço de séculos laboriosos de suor, destrói com a fúria de poucos dias. A guerra destrói tudo. Nós temos exemplos de 2 grandes guerras mundiais, nós sabemos o que aconteceu. Foi uma grande destruição. E é assim, são anos e anos e anos, séculos de evolução. De repente, em questões de minutos, tudo põe abaixo. E é com base nisso que Emmanuel traz a reflexão dele. Diante dela, né, da guerra, surge o morticínio e o arrasamento, que compelem o povo à crueldade e à barbárie, através dos quais aparecem dias amargos de sofrimento e regeneração para as coletividades que lhe aceitaram os desvarios. Então nós sabemos que aqueles países que entraram numa guerra entre nações, aquilo ali vai ter um resgate depois. Como nação vai ter que resgatar. Não vai ser uma ou outra pessoa, o país inteiro, porque houve uma coisa coletiva ali. E nós sabemos, Emmanuel também aborda essa questão, Humberto de Campos reforça, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, as razões por que o Brasil é escolhido como o local ideal para ser essa pátria do Evangelho. E eles nos lembram que a questão da Europa lá, há um passado muito negativo que eles terão que resgatar. E não é só das 2 grandes guerras. Desde as cruzadas e desde muito tempo, eles alimentavam essa cultura da guerra. E eram vários países, não era um ou outro. É o continente inteiro em guerra.
por muito tempo. Então eles têm que fazer esse resgate, muito tempo resgatando, para depois começar a se alinhar. E o Brasil, eles mostram que é um país que sempre recebeu muito bem qualquer povo que chega aqui e não tem essa história negativa no seu passado. Esse resgate coletivo porque vai ter que fazer. Então é uma das justificativas que eles nos falam, que há um karma coletivo no continente europeu que vai ser difícil de ser sanado, mas que vai ser sanado, porque esta é a lei. Mas essa é a justificativa que o Brasil é o país ideal para ser esse foco de luz, de evangelho no mundo. E aí ele fala dessas recuperações, dessa regeneração, né, para as coletividades, para as nações. E aí Emmanuel nos dá o primeiro grande golpe. Ocorre o mesmo dentro de nós quando abrimos luta contra os semelhantes. E ele nos lembra que, sustentando esses climas de discórdia, né, de inimizades, de desavenças, destruidora tempestade de sentimentos nos desarvora o coração. Ideais superiores e aspirações sublimes, longamente acariciados por nosso espírito, construções do presente para o futuro e plantações de luz e amor no terreno de nossas almas, sofrem desabamento e desintegração, porque o desequilíbrio e a violência nos fazem tremer e cair nas vibrações do egoísmo absoluto que havíamos relegado à retaguarda da evolução. Então ele nos lembra que assim como os países caíram, nós vínhamos, até poderíamos vir num crescente espiritual, realmente melhorando, né, buscando a nossa melhora, nossa evolução como espírito, e aí num momento pode ir abaixo tudo. Num momento de insânia, de barbárie, de esquecimento, no momento que o nosso egoísmo, porque ele está em nós ainda, ele se prevalece, ele ganha vulto e nós fizemos a besteira. Vinha tudo certinho. Aquele momento pode comprometer uma encarnação inteira ou várias. E é isso que ele vai nos lembrar depois. Depois disso, muitas vezes devemos atravessar aflitivas existências de expiação para corrigir as brechas que nos aviltam o barco do destino, em breves momentos de insânia. Fizemos uma grande burrada. Voltamos a fazer aquilo que talvez nós não fazíamos há 2, 3 mil anos atrás, mas voltamos a fazer agora. Por quê? Porque ainda está em nós. E aí vai precisar talvez de várias reencarnações expiatórias para recuperar aquela falta, a lei que tu fez em breves momentos de insânia. Em nosso aprendizado cristão, lembremos-nos da palavra do Senhor: embainha a tua espada. Alimentando a guerra com os outros, perdemos-nos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. E aqui a grande frase da reflexão de Emmanuel. O grande combate. Nós temos um grande combate realmente para fazer. Esse é o maior de todos. Esse que a doutrina espírita nos convoca diariamente. Esse duelo que vai ser eterno contra nós mesmos, contra as nossas imperfeições, contra os nossos vícios, contra os nossos hábitos e costumes milenares e que hoje nós sabemos que são equivocados. E a doutrina espírita constantemente nos convoca a esse duelo, esse bom combate, porque esse é um bom combate contra mim mesmo. Por quê? Porque eu quero ser melhor, eu quero evoluir, eu quero ser um espírito bom. Esse é o grande combate. Se há um que resta a nós, um duelo, é somente este, contra nós mesmos. E esse, com certeza absoluta, vai ser o duelo mais difícil das nossas vidas. Combater velhos hábitos, velhos costumes, enraizados, arraigados em nós, esse é o pior de todos, esse é o mais difícil. Nosso orgulho, nosso egoísmo, a nossa vaidade, esse é o mais difícil, certamente. E não vai ser fácil, como eles nos lembraram no início. Combater velhos hábitos
É bem difícil. Mas é esse o duelo, só tem esse agora. Os outros, esqueçamos, que tenhamos vergonha deles, como Kardec nos traz, nós teremos vergonha do tempo que duelávamos. Mas esse duelo, esse bom combate, esse nós não temos que ter vergonha. Nós temos que insistir nele daqui para sempre agora, até atingirmos a meta. Façamos a paz com os que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado da luz. Essas sombras que ele fala, as sombras que estão em nós. Aquelas coisas feias que estão em nós e que nós não queremos enxergar. Na casa há um estudo, quinta-feira, da série psicológica de Joana de Ângeles, que nós abordamos bastante. Aprendemos muito sobre essa questão da sombra. Aquela parte que está em nós que nós queremos jogar para baixo do tapete. Aquela parte que está em nós que nós não queremos ver, porque ela é feia. Ela não condiz com esse espírito de luz. E aí eu faço de conta que ela não existe. Mas ela existe. E nós temos que aprender a lidar com ela e a dominar ela. Mas sabendo que ela está ali. Sabendo que aquele sentimento de raiva, de rancor, de revolta, de raiva, ele pode estar em mim. E é muito bom que eu esteja consciente que ele está ali, do que eu descobrir que ele estava no momento de insânia, no momento que eu fiz a grande burrada da existência. Então, é muito importante nós cuidarmos daquela parte feia que está em nós e tentarmos aprender a lidar com isso. É muito importante lidar com isso. Mas não ignorar ela. Ignorar que pode causar as consequências graves. A ignorância. De lança em riste, jamais conquistaremos o bem que desejamos. A cruz do mestre tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. Quantos de nós, como eu estava mencionando no início, estamos sempre com a lança em riste, estamos sempre prontos, talvez não mais com uma espada na mão, mas com a palavra, com aquele sentimento de revolta, aquela agressividade, que sempre se externa normalmente pela palavra, não mais com os punhos. Mas, infelizmente, muitos de nós ainda externa com os punhos. Quantos de nós não estamos com essa lança em riste, prontos para o ataque? E o que Jesus nos faz? Embainha a espada. Embainha. E aí, aquele exemplo que várias obras nos trazem, a cruz da crucificação, o que ela representa? É uma espada cravada na terra. Aonde Jesus foi crucificado é exatamente uma espada encravada. E nós queremos estar sempre com essa espada em riste. E aí ele encerra. Recordemos assim, que em se sacrificando sobre uma espada simbólica, devidamente ensarilhada, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz, com felicidade e renovação. Então, Jesus é o exemplo. A cruz cravada é o exemplo. Embainha a espada. Não fique mais na ofensiva ou esperando para expor a tua agressividade por palavras ou por gestos. Embainha a espada. Esses duelos que nós vimos durante a noite, esse duelo que hoje é muito mais psicológico, não é mais de armas, é psicológico. Quantos de nós ainda vivemos esse duelo? No lar, no emprego, na casa espírita. Estão sempre querendo uns se impor. Porque eu sei mais, porque eu não sei o quê. Ou em casa. Não, na casa quem manda sou eu. Nós sabemos muito bem, não é querendo falar para deixar os filhos tomarem conta. Mas muitas vezes nós sabemos que aquele espírito que hoje está na nossa família, como nosso filho ou como um mais jovem que nós, pode ser um espírito muito mais evoluído que nós. Ele pode ter muito para nos ensinar. Mas se nós mantivermos essa visão, não, mas eu que pago as contas, eu que dou a comida, ele tem que me obedecer. Será que nós não estamos alimentando esse duelo inútil por questões de orgulho, de vaidade, egoísmo? Então é essa a questão que nós podemos refletir na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho,
na nossa casa espírita, esses duelos, esses melindres, como foi abordado aqui também, facilmente se melindram. Para quê? E aí, em vez de resolverem, fica os dardos mentais, como a outra mensagem nos mostrou. Não temos sequer coragem de chamar o irmão para acertarmos as desavenças de forma racional, civilizada. Eu posso muito bem não concordar com o irmão. Posso muito bem, eu não sou obrigado a concordar com ninguém. Mas uma coisa se chama respeito. Esse tem que haver. Então as reflexões da noite eram essa, né? O tempo já se passou um pouquinho. Então que façamos essa análise, se nós não estamos ainda hoje duelando. E se estamos fazendo, o quanto nós estamos fazendo. Aquele orgulho, a vaidade, o egoísmo, quanto daquilo ainda está em nós. E nós externamos não mais no campo de batalha, mas no nosso dia a dia, através de energias, de pensamentos inferiores, querendo o mal do próximo, querendo, sei lá, querendo que coisas ruins aconteçam para ele. E como nós vimos várias mensagens, tudo que nós alimentarmos em nossa volta, o maior atingido vai ser nós. Pode até ser que atinja o outro, mas nós seremos os maiores atingidos com certeza, com enfermidades, com pensamentos, várias coisas. Mas que se é para ter um combate, ou duelo, que seja apenas contra nós mesmos. Então, é essa a reflexão da noite. Que Deus, Jesus, nos ampare e que todos saiamos daqui em paz, né? Após o passe, aqueles que desejarem, e que continue conosco sempre que nós precisarmos. Agradecidos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos amigos desta casa, aos nossos guias, nosso anjo da guarda, por mais esta oportunidade de reflexões, de aprendizados, onde mais uma vez verificamos que ainda há muito a fazer para a nossa evolução como espíritos. Hoje, vimos que ainda alimentamos sentimentos inferiores que não deveriam estar conosco, mas que ainda se encontram em nós. Certos de que os bons espíritos amigos continuarão conosco, nos ajudando no momento que fraquejarmos, a extirparmos esses vícios, essas más virtudes, essas enfermidades da nossa alma, que eles continuarão conosco, sempre nos intuindo e nos ajudando a vencer nesse bom combate que agora iniciaremos, o combate contra nós mesmos, certos do amparo da espiritualidade. Durante hoje e sempre, damos por encerrado